O amor pelas palavras é o título da lição 11, classe dos adolescentes. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Vamos falar hoje sobre esta habilidade maravilhosa que nós temos, que é a habilidade de falar, não é? A habilidade de se comunicar. Muito bem, eu sou Denis Pereira, presbítero da AD Belém, Campinas, São Paulo, professor da EBD e líder de juventude há mais de 25 anos na igreja, e semanalmente temos nosso encontro aqui para prepararmos a aula da semana. Se você não está inscrito no canal ainda, é a primeira vez por aqui, sejam todos muito bem-vindos, inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos aqui no YouTube. Os números nas redes sociais são importantes, viu, irmãos? Eu não quero curtida, eu quero, preciso da sua curtida, preciso que você se inscreva, preciso que você comente, preciso que você clica no joinha. Por quê? Porque isso dá alcance, entendeu? Isso faz esta mensagem chegar para mais pessoas. Então eu quero sua curtida, eu quero o seu compartilhamento, eu quero que você salve esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você deixe o seu comentário que aparece na tela aqui ao longo da aula, porque isso faz esta aula, que é palavra que transmite vida, chegar para mais pessoas, tá bom? Outra coisa, o primeiro link aqui na descrição é o link do Inédito Treinamento Transforme Suas Aulas. Não perca a oportunidade de aprimorar o ministério de professor da escola dominical, o ministério de educador, o ministério do ensino da palavra de Deus na escola dominical, adquirindo já o treinamento Transforme Suas Aulas com preço de 70% de desconto de preço do lançamento. Você vai pagar um preço com 70% de desconto. Vai aprender a ter aulas onde o aluno interage mais, onde o aluno participa mais, e com isso você ajudará os seus alunos muito mais. Você também aprenderá a preparar, planejar e aplicar uma aula. Tudo isso no conforto de sua casa, para você assistir quantas vezes você quiser. Adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas, é o primeiro link na descrição. Você com isso abençoa o nosso ministério, tá bom? Olha só, a comunicação é uma das formas básicas de interação entre as pessoas, né? Esse é um dos grandes desejos aí dos pais, quando tem ali uma criança, né? Existe toda a expectativa de quando aquela criança vai falar. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos aí várias passagens bíblicas que vai tratar do uso correto das palavras, não é? Nós precisamos aprender a pensar antes de falar, não é? Porque nós nos tornamos escravos daquilo que nós falamos. Uma vez que a palavra ela é falada, não tem como apagar mais. Não tem. Então, às vezes é melhor não falar. Mas mais importante do que não falar, nós vamos aprender a nos comunicar. Porque o silêncio pelo silêncio não é legal. Ok? Então, por isso que a gente tem que pensar no que falar, para falar de forma correta, para falar sem machucar o outro, para falar se colocando no lugar do outro, para falar algo que vai trazer solução, não é? Algo que vai edificar, tá? Bom, nós vamos aqui começar o primeiro tópico falando do perigo da língua. A carta de Tiago destaca como as ações do cristão implicam na relação com as pessoas. Ele aborda aí vários temas e a gente vai abordar nesta aula a questão do cuidado com a língua. Tiago ressalta que o crente deve tomar cuidado com o que fala, não é? A língua é um pequeno membro, um dos menores membros do nosso corpo, mas com a língua, grandes comandos são dados. Por causa da língua, com a língua, né, se começa uma guerra, né? Aperta o botão, aí já viu como que é o negócio, né? Então, autoriza. E aí, senhor, tá autorizado ou não tá? Alô, QAP do QRV. E aí, tá autorizado ou não tá? Aí do outro lado, autorizado. Pronto, explode uma bomba. Então, preciso ter um cuidado com a língua. Tiago, ele faz uma comparação séria da língua com fogo e escreve que basta uma pequena chama para incendiar toda uma floresta. Ou seja, uma palavra dita de maneira
ou na hora errada, pode arruinar a vida de uma pessoa ou uma situação. Tá? Então veja que é interessante nós aprendermos a falar. E é interessante que Tiago, ele diz que embora o homem tenha domínio sobre a natureza e tal, a língua é difícil de domar, difícil de dominar, principalmente no ambiente que nós vivemos hoje, cercado por tanta agressividade. Não é? Então, quem controlar a sua língua, quem dominar a arte de se comunicar, vai se sobressair de muita gente. Eu tenho visto, por exemplo, não sei se vai falar aqui na aula, mas eu tenho visto, por exemplo, eu não gosto de falar dessa geração como se ela fosse pior que as outras, né? Mas nós estamos nesta. Mas eu tenho visto a facilidade com que as pessoas falam hoje palavras, primeiro, palavras negativas. Tá? E quando você fala palavra negativa, você está falando contra si mesmo, né? Você está expressando negatividade. E palavras que a gente chama das palavras de baixo calão, os palavrões. Palavrão virou moda, gente. Palavrão virou moda, né? E tem gente que fala os palavrões, né? Como se... E aí Paulo diz que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Torpe, ele é podre. Nenhuma palavra que machuque, que magoe, que estrague. E aí ele continua, mas somente a que for útil para a edificação. Por isso que a gente tem que pensar. Primeiro, temos que falar? Essa é a primeira pergunta. Segundo, como vamos falar? Que palavras eu vou usar? E aí entra a questão do vocabulário que eu vou falar no terceiro tópico, tá? Bom, ele vai falar também da motivação por trás das palavras, tá? Então, Tiago mostra que o cuidado com as palavras não está restrito ao passado. Ele é extremamente atual, muito presente em nossas relações no dia a dia. A comunicação continua tendo efeitos prejudiciais para as relações. Então, existe ali uma motivação em tudo que a gente fala, bom ou ruim, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você quer saber do que está cheio o coração de uma pessoa? Escute ela falando. Porque aquilo que ela expressa é exatamente aquilo que transborda do seu coração, tá? Tópico 2 vai falar que as palavras, elas abençoam. Então, o primeiro tópico, a língua é perigosa, cuidado com ela, cuidado com o que você fala, com quem você fala e como você fala. Cuidado, tá? Hoje, em tempo de WhatsApp, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Fica tudo registrado, tudo está sendo escutado. Cuidado, tá? Mas, novamente, eu quero repetir. Nós vamos aprender a nos comunicar, não é ficar em silêncio. Ah, então não vou falar nada. Mas precisa ser falado? Precisa, então a gente tem que aprender a falar. Então, aprender a falar não é só falar por falar, é se comunicar. E o que é se comunicar? É falar de uma maneira que o outro entenda. É falar de uma forma que o outro compreenda, não é? Como crentes que servem a Jesus, devemos atentar à maneira como respondemos às pessoas e ao tom dos comentários que fazemos, sem esquecer que fofoca, calúnia, mentira não devem fazer parte da vida de quem serve a Deus. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em como nos comunicar e, em primeiro lugar, mentira, fofoca, intriga, futrica, enfim, não deve fazer parte da nossa conversação. As palavras perversas vêm da maldade do coração. Jesus disse certa vez que é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Ou seja, quando alguém xinga ou mente, está simplesmente refletindo aquilo que está dentro dele. Ou seja, aquilo que a gente coloca em prática, manifesta, torna visível, revela como nós estamos por dentro. Olha só que interessante. As virtudes do Espírito precisam superar a natureza humana. O apóstolo Paulo ensina que as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Por isso, quem segue a Jesus não é dominado pelos costumes ruins,
porque seu coração é dirigido pelo Senhor. Então as palavras do crente devem abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las. Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção. E Tiago nos alerta que nós devemos usar as palavras para abençoar, para desejar o bem e não para desejar o mal. Não é? Então, novamente, a gente vive um ambiente em que palavras negativas, palavras destrutivas, palavras empobrecidas mesmo, um vocabulário pobre, chulo, ele é normal entre as pessoas. Tá? Então, para se destacar, para se sobressair, não precisa de muito esforço. Porque todo mundo está falando de uma maneira muito superficial. E com redes sociais, isso está ficando ainda mais superficial. Né? Então a gente precisa, como cristãos, entender que as palavras elas têm um efeito. Elas podem abençoar ou amaldiçoar. Elas podem produzir o bem ou o mal. E como cristão, eu não posso usar a minha boca para produzir o mal, para amaldiçoar ninguém. Eu tenho que usar para a bênção. Eu tenho que usar para o bem. Por último, o tópico 3 vai falar sobre as palavras de sabedoria. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Dá like no vídeo e comenta aí. Eu quero o seu like, eu quero o seu comentário. Preciso. Por que eu preciso? Porque o YouTube só reconhece isso. Tá bom? Muito bem. Palavras de sabedoria. São muitas as reclamações de que relacionamentos de amigos e famílias estão sendo prejudicados por conta de xingamentos e insultos nas redes sociais, né? Até porque por trás aqui da câmera as pessoas se sentem no direito de falar o que quiserem. Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram, principalmente, alguns até aqui no YouTube, onde eu refuto algumas falas de alguém, ou refuto alguns comportamentos de pessoas famosas no meio cristão, preocupado com o quanto que isso influencia aí essa faixa etária que a gente trabalha. Mas você pode ver todos os vídeos meus que eu cito o nome de alguém. Gente, acredite se quiser, mas eu gravo acho que uns 30 vídeos, porque eu fico procurando as palavras para poder falar com aquela pessoa. Porque eu me preocupo com a pessoa. Tem uma pessoa ali. Eu tenho aqui no laptop, inclusive, alguns vídeos que eu já gravei e que são necessários. É um alerta para a igreja, é um alerta para essa geração. Mas, de novo, eu tenho um cuidado com o que eu vou falar. Eu tenho um cuidado como eu vou falar. Eu tenho um cuidado com quem e a quem eu vou falar. Tá? Bom, sabedoria no uso das palavras. Os filhos e filhas de Deus devem ser luz no mundo das trevas. Isso deve ser considerado também nas redes sociais, tá? O agravante da interação digital é que muitas publicações ferem a imagem de uma pessoa e tornam a ofensa pública. Então é preciso ter muito cuidado nas redes sociais, porque uma vez que você diz algo de alguém e isso viraliza, isso pode manchar o nome, a honra da pessoa por toda a vida. Por isso nós precisamos tomar cuidado nas redes sociais com o compartilhamento. Então não é só compartilhar porque nossa, eu vou compartilhar isso aqui porque alguns perfis compartilharam e viralizou, então eu vou compartilhar no meu também, que vai dar polêmica, vai viralizar. Tá, mas isso é verdadeiro? E ainda que seja verdadeiro, esse compartilhamento vai servir para edificar essa pessoa, para ajudar essa pessoa, ou vai destruir o nome dela? Nós precisamos ter esse cuidado. O exercício no uso correto das palavras. O livro de Provérbios nos ensina a usar as palavras com sabedoria. Uma resposta respeitosa evita maiores conflitos e acalma confusões. Né? As pessoas hoje estão... Né? Às vezes a melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio. Porque tem discussões que, se você entrar nela, é a discussão pela discussão. A outra pessoa não quer ser convencida, ela não quer aprender. Ela só quer debater. Então é a discussão pela discussão. Tá? Então nós temos que tomar cuidado para não falar sem pensar, ainda mais quando se escreve, tem tempo para elaborar a resposta, e devemos seguir a orientação bíblica para ser sábio e ponderarmos as nossas palavras.
tá? E por último aqui, eu quero falar algo que eu tenho falado aqui para muitos adolescentes, com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, que é o seguinte, que é exatamente aí a necessidade que nós temos nesse tempo que nós estamos vivendo de melhorar o vocabulário. Então, geralmente, a agressividade no falar, ela é falta de argumento. Por isso que nas redes sociais, você posta algo lá que tem a ver com a palavra de Deus e as pessoas já começam a xingar, a ofender, com termos chulos, com termos negativos. E eu tenho uma frase que é o seguinte: na falta de argumento usa-se o xingamento. E por que falta o argumento? Porque muitas vezes as pessoas não têm vocabulário. Desculpa, mas essa é uma geração pobre de vocabulário. Nós estamos nos condicionando, e aí eu não estou falando só de adolescentes, mas estamos nos condicionando a passar horas e horas assistindo vídeos de 15 segundos. Gente, um vídeo de 15 segundos, o que ele diz? Que conteúdo que você entrega em 15 segundos? É por isso que a gente faz, né, o vídeo de 7, 8 segundos e fala assim, leia a legenda. Será que as pessoas leem a legenda? Então, quem é pobre de vocabulário é pobre de argumento. Como que você consegue argumentar com uma pessoa sem vocabulário? E como melhorar o vocabulário? Para o adolescente cristão se sobressair. Leitura. A turma hoje, o brasileiro por si só já não gosta de ler. Logo, aqueles que lerem, mas uma leitura de qualidade, bons livros, eles vão adquirir o quê? Maior conhecimento, maior vocabulário, maior capacidade de argumentação e, portanto, é uma pessoa que sabe se posicionar sem ofender. É uma pessoa que sabe olhar a discussão e pensar, entro ou não entro? Algumas você vai decidir, deixa isso ir para lá. Outras ele vai entrar, mas por ter argumento, mesmo que o argumento dele não seja aceito, será respeitado. Por quê? Porque se você tem argumento, significa que você tem fundamento no que você está falando. O problema de quem não tem vocabulário, não lê, não estuda, é que quando tenta defender algo, não tem argumento para defender. E sem argumento, ninguém vai respeitar a sua defesa. Entende? Então nós precisamos ensinar essa geração, e aí eu falo de todos, a reeducar o seu cérebro, a voltar para a leitura. Livros pequenos, mas ter o hábito de ler. Ter o hábito de assistir bons filmes. Ter o hábito de ler a palavra de Deus para ter vocabulário. Porque vocabulário pobre, linguajar pobre. Né? Isso aplica até nos relacionamentos. Você manda um menino hoje conversar com a menina, ele não consegue falar com ela meia hora, ele não tem vocabulário. Ele vai falar sobre o quê? Se ele não lê nada, só fica jogando. Então, o uso correto das palavras passa por um trabalho de construção de vocabulário. Construção de vocabulário, construção de argumento, construção de pensamento. Certo? Essa é a nossa aula de hoje. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. O trimestre está indo embora, hein? Mas nós continuamos aqui. Deus abençoe vocês.